Graça e paz. Tudo bem com vocês? Curtiram o feriado de Santos? Feriado hoje aqui, né? Foi feriado. Sou de Cubatão, mas para vocês foram feriado. Só um momento aqui. Abri a minha anotação aqui para ficar certinho. Como o Ronaldo já fez essa introdução, hoje é o quarto dia, né, da série Família Cristã. E nós vamos dar um fechamento. Mais ou menos a gente teve uma coordenada ali, se inspirando, né, na apostila. E para o dia de hoje, eu trouxe um tema para encerrar. Quando se trata de família cristã, às vezes fala muito do casal, apesar de que a mensagem anterior que eu trouxe foi específica para solteiros, né? Mas hoje vai falar bastante para casal. Porém, quem não é casal não vai ficar de fora, porque você já vai aprendendo como funciona. Amém? Solteiro se sente beneficiado de antecipar as informações, porque aí quem está casado já vai estar ouvindo e às vezes vai estar ouvindo dentro do erro, certo? Mas para quem é solteiro vai ter o privilégio de ouvir para não errar, ok? Então bora lá. O tema, eu falei assim, não é possível. O Ronaldo começou, aí depois ele de novo e eu de novo. Só que assim, eu falei, gente, não é possível. Ele está ficando com umas partes boas e eu ficando só com as partes mais difíceis. E eu falei, eita, meu Deus. Porque a mensagem anterior também foi uma mensagem bem desafiadora para estar trazendo, que era uma mensagem de confronto, né? E a de hoje também. Certo? Então, eu vou iniciar falando sobre infidelidade. Porque quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em bases para que esse relacionamento seja construído e seja firme. Se não haver fidelidade, porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel. E para se manter uma aliança, há essa necessidade de ser fiel. Ele é fiel. Independentemente de como nós agimos, porque de vez em quando a gente pisa na bola, mas mesmo assim, a nossa infidelidade não anula a fidelidade do Senhor. Ele continua sendo fiel. Amém? E se pensarmos no sentido mais amplo, esse sentido de infidelidade, muitas vezes, não se limita somente entre casais. Ele pode acontecer também no meio familiar, entre irmãos, pais e filhos. Porque quando a gente pensa em infidelidade, traição, vamos usar essa palavra, não acontece só entre casal. Mas vocês já ouviram um caso em que um irmão traiu o outro? Não é verdade? De que um filho traiu os pais? Então, esse caso de infidelidade pode acontecer no âmbito familiar, aonde outros membros da família sejam infiel. Imagina só. Os pais serem traídos por um filho ou pelos filhos. Os filhos que se reúnem para combinar alguma coisa nas costas do pai e da mãe, quando eles descobrem, é o mesmo sentimento. Esse sentimento de traição. Certo? E isso pode acontecer também entre os irmãos. Isso porque eu estou restringindo numa casa. Imagina se abrir para todos os familiares. Pode acontecer entre os irmãos, pode acontecer de outro membro da família vir atrair a família. Isso se trata de pessoas, infelizmente, pessoas
elas machucam. Infelizmente, pessoas ferem. Mas eu costumo dizer que existem pessoas que ferem, mas existem aquelas que são usadas por Deus para trazer a cura. Amém? Enquanto uns ferem, outros curam. Quem aqui tem o desejo de ser agente de cura na vida das pessoas? E esse processo de ser um agente de cura começa pela nossa boca. Porque a nossa boca, ela pode ferir uma pessoa, mas a nossa boca também, ela pode curar uma pessoa. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para cada vez mais nós possamos ser o agente de cura na vida das pessoas. Amém? E através de algo tão simples, que muitas vezes o quê? Um gesto, uma palavra, faz com que a gente consiga alcançar e trazer cura, amparo para as pessoas. Amém? E como nós estamos... e outro que eu acabei não citando aqui, eu falei só no âmbito familiar, mas também existe no meio do trabalho. Quem aqui já sofreu algum tipo de traição no trabalho? Ou na igreja também. Então, assim, entre amigos, porque a infidelidade de uns acabam machucando as pessoas. Então, vamos supor, se a gente sofre uma traição, seja no trabalho, seja na igreja, seja entre os amigos, isso é uma coisa muito terrível, amém? Então, vamos lá. Como nós estamos falando no âmbito familiar, a gente vai permanecer no âmbito familiar, mas eu só quis fazer essa introdução para a gente saber que a infidelidade não está restringida somente ali entre casal, mas isso pode acontecer entre amigos e irmãos, trabalho, igreja, onde a gente for. Eu quero começar falando sobre fidelidade em Hebreus 13, 4. Eu vou pedir, por gentileza, que o ar-condicionado aqui não vai me ajudar muito, não. Estou até perdida aqui. Treze, 4. Aí aqui vai falar sobre a honra que se dá ao casamento, tá? Honre o casamento e mantenha pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Amém? Aqui está falando sobre honrar o casamento e manter pura a união conjugal. Amém? Só que em casa eu estava buscando a respeito desse assunto. E aí, todas as vezes que... Obrigado, viu? Todas as vezes que a gente fala de infidelidade, a gente já direciona para um relacionamento conjugal e também a gente já direciona para uma relação extraconjugal. Mas eu estava pensando, peraí, existe vários tipos de infidelidade. Existem várias coisas que a pessoa, ela faz, que ela não está honrando o casamento. Existem várias coisas que ela faz, que afasta um do outro no relacionamento. Você pode pegar os ensinos de hoje, como eu disse para você, que é solteiro, e levar para a sua vida, amém? Então, vamos lá. Eu quero citar aqui alguns tipos de infidelidade que podem acontecer. E eu coloquei alguns títulos para esses tipos de infidelidade. Começando pelo comprometimento condicional. O que seria isso? É quando não há um comprometimento e existe ali uma falha de caráter. O que acontece?
no relacionamento, não importa o tempo que essa pessoa tem de relacionamento, ela já inicia o relacionamento sem esse comprometimento e com essa falha de caráter. É a pessoa mesmo casada ou mesmo comprometida com alguém, ela vai flertar com outro. Ela vai dar umas paqueradas, ela vai ficar sempre conversando com uma outra pessoa, tendo um comportamento como se ainda fosse solteiro. Então, esse tipo de comportamento que muitas vezes a pessoa ela tem, se casa e leva esse comportamento ainda para o casamento. Isso é infidelidade. Não está honrando o compromisso. Não está honrando a aliança. E se a gente... Aí eu vou dar o recado para os solteiros. Se você está se relacionando com alguém e já no namoro a pessoa demonstra esse tipo de comportamento, cai fora. Porque se não é fiel no namoro, muito menos vai ser fiel no casamento. Porque se não consegue ser fiel no namoro, quem te garante que no casamento vai ser fiel? Então, já é um alerta e um livramento para você que está me ouvindo. Namorou, a pessoa pisou na bola, traiu, olha, cai fora, não tem compromisso e aquele amor dele é um amor condicional, certo? Então, vamos lá. Intimidade com o melhor amigo. Gente, eu costumo dizer assim, num relacionamento, aqui eu e meu esposo não tem melhor amiga. Entenderam? Ele não tem melhor amiga. Como eu, Alessandra, não tenho melhor amigo. Porque não existe isso. Não vai dar certo. Eu tendo uma pessoa, não digo assim, eu tendo uma melhor amiga, certo? Eu tendo um melhor amigo. Eu tendo um melhor amigo, vou lá me confidenciar para esse melhor amigo. E às vezes no relacionamento a pessoa conta segredos até mesmo. E tem aquele relacionamento tão... chega a contar primeiro para o melhor amigo do que para o cônjuge. Agora imagina um negócio desse. Aí tem as pessoas que são mais modernas que falam assim, não tem nada a ver. Os solteiros falam assim, não, a gente tem os nossos melhores amigos e depois que está namorando ou casa, a gente continua. Não vai dar certo. Pode acreditar que isso dá rolo lá na frente. Já são 15 anos atendendo casais. Então, a gente já ouviu algum pouquinho de histórias, não é verdade? E esse negócio de atender melhor amigo, às vezes o cônjuge está dormindo e o outro no celular conversando com o melhor amigo. A pergunta vai dar certo um negócio desse? Não vai, gente. Hormônio, carne, é um negócio que a gente tem que segurar ela na graça de Deus. Não podemos entregar, não podemos achar também que somos fortes o suficiente, porque naquele dia que você tiver brigado com o seu cônjuge, pode ter certeza, é a hora que você vai choramingar e a outra pessoa vai te receber com todo o amor, certo? Então vamos lá, já deu para entender que esse negócio de intimidade com o melhor amigo também não vai dar certo, não. É um tipo também de infidelidade, porque às vezes a pessoa confidencia algo para o melhor amigo e não conta para o seu cônjuge. Olha que coisa. Imagina se o Ronaldo tem uma melhor amiga, conta segredos para ela que eu nem sei. Rapaz, olha o tamanho do taco de pau. Não ia dar certo, não é verdade? Não podia, não. Mentira. Mentira também é um tipo de infidelidade ao casal. Imagina um relacionamento com base na mentira. A pessoa, para evitar briga, para evitar confusão, muitas vezes é isso que acontece. Eu ouço muito isso. Ah, mas sabe o que é? Para evitar confusão, para evitar briga,
Ah, eu conto uma mentirinha ali, outra aqui. Não faz mal. Estou falando de relacionamento cristão, tá bom? Pasme, mas é relacionamento cristão que eu estou falando. E aí, vão envolvendo essas mentiras. Não vai dar certo lá na frente também. Por quê? Porque ninguém gosta de ser o quê? Enganado. Eu tenho certeza que ninguém aqui gosta que mente para você. A gente não gosta, gente. Quando alguém mente para a gente se sente traído. A gente pensa assim, poxa vida, confiei tanto naquela pessoa, falei tanto com ela, entreguei meu coração. Vamos ser românticos, né? Entreguei meu coração e essa pessoa me traiu e mentiu para mim. Então, a mentira também é, de fato, uma infidelidade. Além de ser pecado, né? Meus irmãos, vamos parar para pensar aí, né? Quem é o pai da mentira? É tão estranho ministrar e falar sobre isso, mas é preciso falar. Porque, infelizmente, vamos dizer assim, parece que esquece que mentira não vem do Pai das luzes. E aí a gente precisa lembrar para os nossos irmãos na igreja, querido, dizendo, olha, mentira não tem nada a ver com quem é cristão. A mentira é do pai das trevas. Se você mente, você está jogando no time errado. Você está fazendo gol contra. Já viu isso? Gol contra? Você joga em um time, ok? Nós não jogamos aqui no time do Senhor, mas a cada vez que eu ou você conta uma mentira, a gente está fazendo gol contra. A gente está dando ponto para que as trevas vençam. Palavra simples, mas eu creio que é poderosa para nos fazer lembrar. Porque às vezes a gente fica pensando, por que a minha fé não está funcionando? A palavra do Senhor não muda. O Senhor não muda. O poder dele que é colocado em nós também não muda. Então vamos achar a raiz do problema. Não é ele. Então a gente tem que só parar, pensar um pouquinho e avaliar. Senhor, me ajuda. Me ajuda nas minhas questões, para que eu acerte melhor da próxima vez. Amém, queridos? Essa daqui eu até dou risada, mas acontece tanto que eu falo, meu Deus. Aliança contra o parceiro. Como que seria isso? Um dos envolvidos na relação se une com uma terceira pessoa para falar o quê? Contra o parceiro. Então vamos dizer aqui que Joaninha se ajunta com Mariazinha, certo? E Josefa. E vão para o canto descer o porrete em quem? No João, que é o marido da Mariazinha. Então, o que acontece? É quando a gente vê isso. Sim ou não? A pessoa, ela se ajunta com uma outra pessoa para falar mal do próprio marido. Olha que um negócio doido desse. Ou o marido se ajunta com o seu grupo para falar mal da esposa. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu não me acho numa situação dessa. Se ajuntar com alguém para falar mal do Ronaldo, tá doido? Não dá um negócio desse. Nem dentro de casa, a mãe pode se ajuntar com os filhos para falar do pai.
E nem os filhos se ajuntar com o pai e falar mal da mãe. Isso é infidelidade dentro da família. A gente não está sendo leal dentro da casa, não está sendo leal com o outro que convive conosco. Se somos capazes de agir assim com aquele que convive no mesmo lar, o que nós seremos capazes de fazer com aquele que não está debaixo do nosso telhado? É bom vigiar, como a palavra fala, vigia, vigia. Porque aonde nós sabemos quem nós somos é debaixo do nosso telhado. E olhando para dentro de nós, como lá na Santa Ceia fala, olha para dentro de você, analisa. Então, quando a gente se ajunta com o outro para falar mal dos seus, totalmente errado um negócio desse. Isso é uma traição a respeito da pessoa que nem está presente para se defender. É estreito, né? O negócio é estreito. Eu estou falando que o Ronaldo só ficou com as partes boas e eu fiquei com as partes mais difíceis para estar aqui ministrando. Vou falar também sobre a ausência e frieza, que muitas vezes isso acontece dentro do lar. E é um comportamento que agrava muito o lado emocional da pessoa com quem você convive. Isso pode ser até entre casal, mas também relacionamento pais e filhos. Essa questão da ausência e da frieza. Sabe, tratar o outro dentro de casa com esse distanciamento. Às vezes estão dentro de casa e não estão juntos. Às vezes estão na mesma casa, mas não conversam. Não tem o quê? Um relacionamento, um diálogo, certo? Então, isso também é um tipo de ausência e frieza também. Porque, às vezes, a pessoa age com tanta indiferença que, quando às vezes é proposto, olha, vamos fazer tal coisa para melhorar a relação, a outra parte, ela não quer. Ela não tem interesse. Ela não quer melhorar. Isso é essa falta de interesse, essa frieza, anula aquilo que se chama aliança, compromisso, fidelidade. Viu que a questão da fidelidade não está ligada somente num ato extraconjugal? Quando a gente vai desmanchando assim, não aparece bastante coisa? No qual o Senhor fala, vamos lá, desperta meus filhos. Desperta. Amém? Perda de interesse agora na área da intimidade. No curso no qual eu estou terminando, eu atendo algumas pessoas. E na área íntima entre o casal, para não usar as palavras aqui por conta das crianças que estão presentes, na área íntima, pasme, mas tem pessoas que é do tipo assim, uma vez ou outra ou nunca. Que distanciamento é esse? Que esfriamento é esse? Que se não existir ali um problema físico, ou por conta de uma doença, alguma coisa ali, se não for essa causa, o que é que está acontecendo? Esse afastamento, essa perda de interesse, porque antes era tudo muito, né? Assim, desejoso. Mas por que se perdeu o interesse? Por que aquilo que antes brilhava, hoje não brilha mais? É interessante pensar. Então, vamos lá. Outra coisa que também se fala, se acontece no lar e que é infidelidade, é o desrespeito. Porque numa casa, numa família, se não existir respeito,
acabou. Acaba com a autoridade do pai, acaba com a autoridade da mãe. Aqueles filhos não respeitam a norma da casa, não respeitam a autoridade de um pai, não respeitam a autoridade da mãe. Ou o casal, um não respeita o outro. A falta de respeito também acaba com o relacionamento. São vários fatores que vai gerando esse afastamento. E interessante que uma das coisas que eu fico meditando é que nessa falta de respeito com o outro, dentro do lar, às vezes não tem aquela preocupação de ser gentil. Já percebeu como a gente é gentil com as pessoas de fora? Ai, derrubou água em mim? Imagina, já a roupa seca. Não tem problema. Aí o de casa derrubou a água. Tá cego, tá doido, tropeçou, derrubou o copo em mim. Agora eu vou ter que tirar essa blusa. Ó, você vai lavar, hein? Meu Deus do céu. É assim ou não é, gente? Participa comigo. E engraçado que nessa parte, né, de não ser gentil e às vezes a indiferença, a grosseria, acaba sendo, não estou falando numa coisa de intimidade, que a gente brinca, amém? Porque a gente tem aquela intimidade, então a gente consegue o que? Brincar com os da casa, mas eu estou falando com uma falta de respeito. Essa falta de respeito que faz com que a pessoa... Eu estava rindo, porque às vezes eu vou meditando em casa, né? Falei assim, antes a mutação dos animais é grande. Na época do namoro, a gatinha é gatinha no namoro. Aí casou, virou vaca. Mudou, né? Que mutação de animal, de gatinha foi para vaca. Agora eu achei interessante pensar na mutação do homem. Porque o homem de príncipe vira sapo. Não é verdade? E aí, que eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus, as grosserias não param. É muito fácil falar para o outro, seu doido, seu cego, falar as coisas de forma agressiva. Será que essas palavras não estão ferindo? Somos da palavra. Então, será que essas palavras que estão saindo da nossa boca não está ferindo? Vai que você está tocando bem no pontinho fraco da outra pessoa. Vai que você está lançando na cara da outra pessoa um trauma que ela tem. E você vai lá e aproveita e toma na sua cara. São tudo coisas da nossa própria alma, da nossa carne, que pensa que está vencendo, ganhando alguma coisa. E não está vencendo, não está ganhando. Isso é perda. É perda num ambiente familiar. Porque não dá para se construir uma família forte com esse tipo de base. Então, a base da fidelidade, vocês veem que é uma coisa, né? Não é só um extraconjugal, não. Olha quantas coisas eu estou trazendo aqui. Em ser fiel. Quando a gente pensa no nosso Deus e o quanto Ele é fiel, o Senhor, Ele nunca vai nos tratar com grosseria. Não é verdade? Então, vamos lá. Anotei mais um ponto. Egoísmo. Bora pensar no egoísmo. Quando uma pessoa só enxerga e coloca toda a sua atenção apenas nos seus próprios desejos e necessidades, anulando o outro. Então, chega um momento em que, na relação, eu vou dizer aqui, de parceria, começa a entrar o egoísmo. É do tipo assim, o meu é meu, o teu é teu. Pode deixar que eu pague as minhas coisas, você paga as suas. Não, isso daqui, não quero misturar. Compra escondido.
paga e não dá satisfação, porque meu é meu. O outro não sabe quanto que ganha. Eu acho que numa unidade, onde parceiros dividem a mesma casa, um deve saber o que o outro ganha, né? Pelo menos, eu aconselho dessa forma. Imagina um negócio desse. Às vezes a pessoa se sente traída até. Chegou uma situação de um casal que foi interessante, esse casal. Eu ri porque, sabe esses vendedores de porta? O marido, ele, bem mão fechada. A mulher, ela tem ali o dinheirinho dela e ele tem o dinheirinho dele. E ambos juntos constroem as coisas dele. Só que ele é mãozinha fechada, tanto para o dinheirinho dele e o dela ali. Ele fica naquele controle. E aí, o vendedor da porta apareceu com jogos de panela. Gente, sinceramente, o jogo de panela não deve valer 100 conto, eles vendem por 300. É impressionante. E ela comprou. Só que ela comprou e escondeu. Ela contando que comprou, pagou com o dinheirinho dela, pegou as panelas e escondeu as panelas. Por quê? Porque ela falou assim, eu vou esconder. Como ele é desligado, eu vou usando as panelas aos poucos. Olha que esperteza. Aí ela falou, aí de vez em quando eu pôr uma panela e nem vai perceber que eu fiz isso. Aí o que aconteceu? O vendedor passou aqui na porta dela, só que ele continuou o caminho. Quando ele chegou lá na frente, na rua, na mesma rua, só que lá na frente, quem estava vindo? O marido dela. E aí o vendedor foi oferecer as panelas para a pessoa que estava com o marido dela. E o marido se antecipou e disse, eu não quero. Ele disse, não estou oferecendo você não, essa mulher já comprou. Aí ela falou que ele saiu que nem um foguete. Cadê as panelas? Cadê as panelas? E ela contando, eu ri tanto, tanto. Ela falou, nossa, eu não consegui comprar uma coisa escondida. Eu falei, viu só, foi comprar escondido lá na frente e foi revelado. A gente acha engraçado e dá risada, mas não haveria necessidade de ser assim, não é verdade? Mas aconteceu. Bom, agora estou quase finalizando, mas existem uns pontos aqui que eu deixei para falar por último. É um ponto que eu acho muito importante, que é a infidelidade virtual. Sobre a infidelidade virtual, eu vou pedir para abrir em Mateus 5, 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28. Segura que é ser forte, tá? Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. 28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É impressionante, né? Como Jesus é cirúrgico. Como Jesus é profundo. Porque aqui o Senhor Jesus estava falando, porque foi questionado a respeito da lei de Moisés. Porque eles estavam querendo ali, Jesus, nos dá algum jeito de escapulir do casamento, né? Me dá uma luz aí para me poder dar uma carta de divórcio e tal. E o Senhor também estava falando e chegou a esse ponto sobre adultério também. E o que acontece? Às vezes, as pessoas pensam que o adulterar é somente quando existe o ato físico. Mas você sabia que antes de chegar ao ato físico, aconteceu
antes. Começou aqui, ó, na mente. Por isso que Jesus fala: qualquer que olhar uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então ele está falando o quê? Não teve ainda a concretização no ato físico, só o fato de olhar e desejar. Então esse adultério já foi sancionado. Por quê? Porque o Senhor, Ele é aquele que olha a intenção do nosso coração. Porque nós podemos entregar um presente com um sorriso, mas com a intenção do coração, com outro interesse. E quem vai saber? A pessoa que está recebendo o presente fica feliz da vida e se sentindo amada. Mas a pessoa de fato que está fazendo, o Senhor sabe. Ele é aquele que investiga o nosso coração. Ele sabe exatamente com que motivação a gente faz as coisas. Então, nessa infidelidade virtual, não ache que porque a pessoa não está tendo de fato contato físico com a outra pessoa, que não está adulterando, porque está. E infelizmente isso é uma coisa da época agora. Então, o cuidado precisa o quê? Ser dobrado. Por isso que eu digo, cuidado, curiosidade dos olhinhos, do que vai ver. Porque você pensa, aquilo que eu não tenho dentro de casa, eu vou dar só uma espiadinha no celular ou no computador. Só uma espiadinha. E essa viagem, você pode ir e não voltar mais. Por quê? Porque, infelizmente, a primeira semente que é lançada parece até inocente. Mas não, é só uma isca. É uma isca de Satanás para querer te pegar e te jogar para baixo. Então, a infidelidade virtual também é contabilizada. Ah, mas de fato eu não estou traindo o meu parceiro, a minha parceira, né, meu cônjuge, eu não estou traindo. Depende. Se você anda vendo coisas e desejando coisas, você já traiu essa pessoa no seu coração. Certo? Aí agora, finalizando, eu digo que o rompimento de promessas que concretiza a traição física é o que fecha tudo isso. Porque a gente falou de todos esses tipos de infidelidade, mas você vê que uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, porque quando o desrespeito no lar já está avançado, no respeito, é o egoísmo, é aquela briga e aquela coisa toda, uma coisa vai puxando a outra, começa a esfriar, afastamento, aí vai indo, quando pensa que não, está dando uma olhadinha, está vendo uma coisa ali, espiando uma coisa aqui, aí quando pensa que não, olha o rompimento final, a rasteira. Às vezes, as pessoas só vão ver o rompimento final. Porque todas as outras coisas, às vezes, pode ficar em oculto, né? Porque é dentro da casa ou alguma coisa assim. Mas nada fica em oculto. Uma hora, lembra da pessoa que comprou as panelinhas ali escondida com a intenção dela de esconder? Não durou nada o esconderijo dela. A mesma coisa. Cuidado, porque tudo aquilo que a gente faz no oculto, um dia vai ser revelado. E nós oramos a Deus para que quando for revelado, a pessoa ainda seja resgatada.
Porque nós não temos o desejo de que nenhuma alma se perca. Porque esse também é o desejo do nosso Pai. E então a gente tem o mesmo desejo, que nenhuma alma se perca e que seja resgatado. Amém? Então vamos lá. Com o rompimento da promessa, ou seja, da aliança que chega aí na traição física, eu atualmente estou cuidando de 2 casais exatamente com esse tipo de problema de traição. E o que acontece? Existe muita dor. Muita dor. Às vezes eu estou ali atendendo e a pessoa fala para mim, dói muito, eu não consigo. E para trabalhar o perdão, é algo quase que sobrenatural. Porque para você ficar ali trabalhando perdão com aquela pessoa, porque é necessário que ela perdoe. Ó coisa, a outra pessoa que fez o mal, a outra pessoa que machucou, aí você vai trabalhar com aquela pessoa e você ainda diz para ela, você precisa perdoar. É quase que do tipo, por que eu preciso fazer isso? Porque é o seu benefício. É para a sua alegria. É para você liberar a sua própria vida. Porque segurar, não liberar o perdão, só vai te machucar. E aí que entra a parte que a gente olha e fala assim, tem que ser o quê? Muito crente. E cumprir a palavra que o Senhor nos ensinou. Perdoai. Amém? E aí nós podemos ver que... Quer ver? Eu quero ler com vocês. Só para finalizar essa parte, deixa eu ler o que eu escrevi assim. Como uma nova criatura, cheia da vida de Deus e, portanto, responsável. Nova criatura, cheia da vida de Deus. Responsável pelo que pensa, sente e faz. Então, nós, como nova criatura, somos responsáveis. Não dá para transferir, não dá para colocar a culpa em uma outra pessoa. A responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua. Cada um cuide da sua casa. Então, como nova criatura, nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente sente. Não dá para transferir. Senão seria fácil, né? Mas todos que entregam o governo da sua vida na mão de outra pessoa, a pessoa ela vai levar a sua vida como ela quiser e você não vai poder reclamar. Por isso, o Senhor colocou o governo da nossa vida de volta para nós. Porque Ele tirou da mão de Satanás. Então, o Senhor, Ele tirou o governo da nossa vida da mão de Satanás e colocou de volta para nós. Diga-se comigo, quem manda na minha vida sou eu. Guiada pelo Espírito Santo. Dando ouvido à palavra de Deus. Viu que a responsabilidade é nossa? Quem cuida da nossa vida somos nós. Quem manda aqui sou eu que falo. Pensamento, eu te repreendo agora. Eu não aceito você aqui. Você que repreende, você que diz não. Bom saber disso, né? Tem pessoas que às vezes não sabem, que é ela que pode dizer, não, eu não aceito, eu não quero. É igual sentença, sabe? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, todos na nossa casa sempre foi pobre, todo mundo foi pobre, todo mundo sempre teve isso, aí chega para você, com você não vai ser diferente. Você vai ficar calado? Você vai dizer, é mesmo?
Quer dizer que todo mundo na família puxou carroça, estou indo fazer a minha. Tu vai fazer isso? Está repreendido um negócio desse. Então o que você vai fazer? Você sabe que a responsabilidade de parar isso é sua. Se alguém chegar e falar assim, todos na família adulterou, todos na família foram infiéis, todos na família têm problema com vício. Você vira e fala assim, ué, graças a Deus que eu faço parte da família de Deus. E eu não recebo isso. Eu não vou repetir isso. Eu não desejo isso. Sai para lá. É você que interrompe. Compartilhar só uma coisa que eu ouvi na terça-feira. Uma pessoa, ela chamou uma outra moça de uma palavra ruim, denotando ela com uma palavra chola, chamando tipo de prostituta, que eu não vou usar a outra palavra que é mais feia ainda. E aí, quando a pessoa falou isso, a outra disse assim, cuidado, você tem neta. Eu fiquei ouvindo, cuidado, você tem neta, quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no do outro. Eu falei, como que é a história? Quer dizer que se essa pessoa velha, cabocla grande, fala besteira, xinga a filha dos outros, a netinha, a bichinha pequenininha, que o pai e a mãe lutam para criar, vai ter que pagar o pecado da boca grande dessa pessoa aqui? Não, ele que colha da própria palavra. Na mesma hora, eu disse isso. Ele que colha da própria palavra. E às vezes é uma coisa que fala na família, na mesa. E você não deve aceitar, não. Você deve chegar e interromper. Falar, comigo não, para lá. Amém? Eita, esse negócio me deixou brava. Mas nós vamos finalizar aqui falando sobre o perdão, porque o Senhor Jesus, ele usou a palavra perdão até na questão, quando ele diz em Mateus 6,12, de perdoar as nossas dívidas. Usou a palavra dívida, né? Então é algo que nós devemos fazer, perdoar. Amém? Perdoar. Efésios 4:32, coloca para mim. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Colossenses 3:13. Suporte. Olha só, essa palavra é maravilhosa, né? Quando a gente está sendo assim, atentado por alguém, a gente fala, ô Jesus, eu suporto em Cristo. Mas lá, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Lá em Efésios termina dizendo, como o Senhor te perdoou. E aqui também Colossenses diz, como o Senhor te perdoou. Então, o Senhor perdoou a mim e a você. Por quê? Nós não podemos perdoar. Amém? Então, perdão não é algo que você precisa sentir para fazer. Só perdoe. Saiba que no perdão você está liberando a sua própria vida. Eu falo até em níveis de prosperidade financeira. Olhe para dentro de você e dá uma investigada. Libera as pessoas que você tem segurado com a sua boca por conta de falta de perdão. E perdoe para que você prospere. Amém? Hebreus 12:15. Hebreus 12:15. 12:15.
Cuidem que ninguém se exclua, olha só, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Como que chega a ser uma raiz de amargura? Quando você não perdoa. Você vai guardando, vai brigando. Sabe que a gente briga com a pessoa na nossa cabeça, né? Aí todo dia tu acorda, xinga aquela pessoa todinha na sua cabeça. Aí depois no outro dia você já discutiu com ela, foi pro ringue, voltou. E você fica ali continuamente brigando com aquela causa, em vez de liberar. Só que esse acúmulo vai te levar a uma tristeza, que quando você for ver, já pegou raiz. E aí é muito mais dolorido. Porque quando enraiza, gente, a pessoa ela já começa a vomitar aquela falta de perdão. As pessoas já começam a ver nela que ela é uma pessoa rancorosa, porque ela começa a colocar para fora. Certo? Então eu finalizo esse tempo aqui em família e sei que essa é uma boa palavra para nos colocar no trilho, para a gente ter na mente que fidelidade é na família, é a comunhão, na unidade. Se não existe essa fidelidade, há uma quebra de aliança, há uma quebra na comunhão, há uma quebra na família. E todo reino que é dividido não tem como prosperar, não tem como vencer, não tem como crescer. Porque até se essa casa, ambos prosperar separadamente, cada um vai para um caminho. Pode ter certeza, não vão ficar juntos. Está entendendo? Vocês foram abençoados com essa mensagem? Essa mensagem a gente carrega como aprendizado e vai servir de aconselhamento. Porque Deus vai usar a sua vida para aconselhar outros. Para falar, olha, infidelidade não é só no ato extraconjugal, não. Você está sendo infiel, indireito. Amém? Eu sei que esse tipo de mensagem é mais ou menos indigesto, igual o João Batista ali, mas é uma mensagem que o Senhor está trazendo para nos colocar no lugar da bênção. Porque tudo que muitas vezes o crente quer é a bênção. Só que para estar no lugar da bênção também existe uma condição. Tudo tem um preço. Amém? Vamos ficar de pé? Hoje eu desejo orar para estar encerrando com vocês. Pai, eu te dou graças. Te dou graças por essa mensagem. Eu te dou graça pelo teu cuidado, pelo teu amor. Como o Senhor nos protege, como o Senhor nos cobre, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos orienta. Essas palavras, Pai, vão servir para os nossos lares, para a gente sair por aí também, Pai, ajudando outras pessoas e desfazendo as obras de Satanás. Porque nós jogamos no time da luz e nós não aceitamos nada das trevas no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por ainda aqui na igreja termos essa condição de podermos falar em família. Pai, obrigado pela tua guarda, obrigado pela tua proteção. Nos levanta nos nossos lares, Pai, cada um aqui, Pai. Levanta cada um aqui com força, com gás, com disposição de batalhar, cada um lutar pela sua casa, lutar pela sua família. Levantar os seus escudos, construir os seus telhados, não permitir mais que nenhuma seta de Satanás entre. Obrigado, Pai.
Obrigado, porque tudo isso nós sabemos que somos mais que vencedores, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, e o Senhor nos ensina a perdoar, falando: ei, você pode perdoar, porque eu já derramei o amor no teu coração. Perdoe, não precisa sentir o perdão, só perdoe, libere com a sua boca. Obrigado, Pai, porque eu estou vendo uma igreja próspera, uma igreja crescendo, as pessoas avançando, as pessoas livres, de fato, Pai, prosperando naquilo, Pai, que o Senhor já nos orientou. Obrigado por essas palavras de salvação. Obrigado, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e honramos o Senhor neste lugar. O Senhor é um Deus de honra, o Senhor é um Deus de fidelidade, o Senhor é um Deus de amor. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Que nós possamos andar no nosso meio aqui como pessoas honradas. Honradas. E que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor. As pessoas olhem para nós e desejam o Senhor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, queridos?